Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de História, minha matéria favorita. Vamos lá? Relembrando o que a gente viu em sala de aula sobre os indígenas e o tempo da natureza, eu queria só lembrar para vocês da onde que surgiu o termo índio, tá? Os nossos povos nativos foram chamados de índios por uma questão. Vamos lá. Quando Pedro Álvares Cabral decidiu vir ao Brasil, mentira, ele não decidiu vir ao Brasil. Dom Manuel não tinha essa ambição de descobrir novas terras. Naquela época, sim, havia-se a ambição de descobrir novos territórios. Mas eles estavam percorrendo o caminho que os levaria para a Índia. Porém, eles vieram por acaso para onde? No Brasil. Chegando aqui, encontraram os nossos povos nativos. Nossos povos nativos foram chamados por eles de índio justamente por esta questão. Porque eles achavam que tinham chegado à Índia. Vocês se recordam dessa aula? Eu espero que sim. Então vamos dar andamento, né? As percepções do tempo. Para os índios, a tia Carol havia explicado para vocês, existe o calendário indígena, tá? Para o índio, tudo tá ligado ao nascer do sol, às fases da lua, às 4 estações. Eles têm o tempo da colheita, eles têm o tempo de plantar, têm o tempo de pescar. Então, para o indígena, isso é muito importante. Na nossa aula passada, nós vimos essas informações, né? Nós vimos também os principais costumes indígenas, mas vamos à aula de hoje. O que eu quero falar com vocês na aula de hoje? Sobre o dia a dia na tribo. Como é que os índios, eles vivem durante o dia deles, tá? As tarefas são divididas entre homens e mulheres, tá? Sempre numa hierarquia, tá? Existe o pajé, o cacique, que são os grandes líderes de uma tribo. Então vamos lá. As mulheres, o trabalho das mulheres é o plantio e a colheita, a fabricação da farinha, cuidar das crianças, a preparação das comidas, tecer redes e cestas. E os homens? Os homens preparam a terra para o cultivo, eles fabricam arcos e flechas, eles são os líderes da parte da guerrilha, né? São eles que lutam pelos direitos dos homens, da tribo, né? Para defender, e eles protegem a tribo, certo? Então vamos lá. Cada índio possui uma maneira própria de viver e organizar a sua vida. Nem todas as tribos são iguais umas às outras, certo? Quanto à religião do indígena, a maioria, grande maioria, porque cada tribo tem um costume, uma tradição, um valor. Cada tribo tem a sua religião, e a religião indígena, ela na maioria das vezes é politeísta. O que é politeísta? Eles acreditam na existência de mais de um Deus. É por isso que os índios cultuam o sol, cultuam a lua, o trovão, certo? Para eles existem estes deuses, mas eles são muito ligados às forças da natureza. Para eles isso é primordial, tá? A natureza é a grande mãe para eles. Então vamos lá. Cada tribo possui as suas crenças, as suas religiosidades, eles fazem as suas festas, as suas cerimônias, cultuam esses deuses, certo? Em relação aos indígenas e suas moradias, muitos de vocês já devem ter ouvido falar da oca, da taba, né? As tribos são compostas de unidades menores, eles mesmos fabricam as suas moradias, certo? O conjunto de ocas, né, numa aldeia, é chamado de ocara, tá? E o índio hoje, gente? Como é que estamos? Nós estamos hoje no Brasil com mais de 800 mil índios, né? Cerca de 0,4% da população brasileira, segundo o censo de 2010. Eles vivem em todo o território brasileiro, tá? Só lembrando, eu já havia pedido para vocês fazerem uma pesquisa sobre a FUNAI. A FUNAI é um órgão muito importante, que é a Fundação Nacional do Índio, que é um órgão oficial que coordena e executa as políticas indigenistas, tá? Na aula de hoje, nós falamos sobre o restante do conteúdo que eu havia dado em sala de aula.
Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.